Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós já vamos começar a penúltima aula do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, mas antes da gente começar, eu quero convidar você. Copie esse link e compartilhe com o máximo de pessoas. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ajude nós levarmos a palavra de Deus para muito mais pessoas. Eu vou trocar de roupa, pentear o cabelo e a gente já começa essa aula. Opa! Agora sim, nós podemos começar a nossa aula. Nós estamos, nesse trimestre, estudando uma revista muito especial, que traz por título Jesus e o Reino de Deus. Chegamos então à nossa 12ª aula, e você é muito bem-vindo aqui. E eu peço mais uma vez, compartilhe esse link rapidão para nós levarmos a palavra de Deus um pouquinho mais longe. O título dessa lição é Um Chamado para Ser Discípulo. O texto áureo você vai encontrar lá em João, no capítulo 15 e versículo 5. Eu vou te dar 3 segundos para você correr e pegar sua Bíblia. 1, 2, aí, pegou? Então vamos lá. João, capítulo 15, versículo 5, vai dizer bem assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Nessa lição, nós vamos entender o significado de sermos discípulos, nós vamos entender que cada um de nós tem um chamado e você vai ver que ser discípulo de Jesus é algo muito importante e muito gratificante nas nossas vidas. Vai ver que Jesus, ele tem um chamado específico para você. Muitas vezes você pode até pensar, mas eu, desse jeitinho, esse jeitinho mesmo. Jesus quer usar você para dar muitos frutos na obra dele. Se você está com a sua revista, a gente vai lá para o tópico 1. O que é ser discípulo? Você já parou para pensar? Não? Então olha só. Segundo o dicionário, o significado da palavra discípulo, nós encontramos que discípulo significa aluno, significa aprendiz, aquele que aprende. Olha só, não é interessante? Isso já é um pouquinho autoexplicativo, mas olha só, discípulo então significa que é um aluno, um aprendiz, está sempre aprendendo algo. Trazendo para a nossa vida espiritual, nós vemos que então nós somos discípulos escolhidos por Cristo. Por quê? Porque todos os dias nós estamos aprendendo com o nosso mestre. Você não concorda comigo? Todos os dias ele nos dá uma oportunidade para nós melhorarmos. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo, então nós trazemos a essência dele para dentro de nós. Isso faz com que as pessoas que estão ao nosso redor enxerguem algo diferente. Enxergue que mudou alguma coisa dentro da nossa vida. Isso é ser um discípulo de Jesus. É carregar os seus ensinamentos e fazer com que, através desses ensinamentos, nós consigamos trazer muito mais almas para o reino dos céus através das nossas vidas. Então, discípulo, em síntese, resumindo tudo o que eu falei, discípulo é um aluno que sempre está aprendendo e tem uma oportunidade diária de expandir todo o seu aprendizado através da sua vida. E o nosso maior exemplo de aprendizado que nós estamos todos os dias tentando ser igual a ele é o nosso amigo Jesus Cristo. Mas espera aí, você deve estar se perguntando por que nós devemos aprender sobre o que é ser discípulo e o que é o discipulado. Jesus nos deixa uma importante lição quando ele fala lá em Mateus 18, ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, é uma função que nós temos, uma missão dada diretamente por Cristo, lá para os discípulos há muito tempo atrás, que caminha conosco até nos dias de hoje. O tópico 2 da nossa lição vai dizer um chamado para cada um de nós. A mensagem que Jesus trazia era muito impactante e ela era capaz de mudar totalmente a trajetória de vida de uma pessoa. Quando o mestre
abordou os seus discípulos, ele disse uma simples palavra: siga-me. Os discípulos, através dessa palavra, ficaram tão impactados que eles viram uma chance da sua vida mudar completamente, fazendo com que todos os dias eles seguissem a Jesus. É meio interessante nós pensarmos isso, porque se você parar e analisar, os discípulos eles tinham toda uma vida. Daí chega Jesus, alguém que é desconhecido, e fala para eles: sigam-me. É difícil? Você já parou para pensar? Através dessa palavra, os discípulos mudaram completamente o seu estilo de vida, mudaram completamente a maneira que eles viviam, abandonaram tudo para seguir Jesus. E olha, as suas vidas foram mudadas completamente. Olha o exemplo de Pedro, todo nervoso. Pedro era uma pessoa muito esquentada. Olha o que Jesus fez através da vida de Pedro. Logo após a sua morte, ele estava reunido numa casa com os outros discípulos e as pessoas acharam que eles estavam embriagados. Está escrito lá em Atos. Então, Pedro, cheio da autoridade, cheio do poder do Espírito Santo, sai e prega e mais de 5.000 pessoas aceitam a Cristo. Isso é ser um discípulo de Jesus. É levar a palavra de Deus para outras pessoas que ainda não conhecem Ele. Mas hoje existe uma pergunta muito importante que é preciso ser feita para você. Hoje, Jesus, através desse rapaz que fala contigo, te faz uma pergunta. Ei, você quer seguir a mim? Já parou para pensar? Qual seria a sua resposta? Talvez você olhe para si mesmo e fale: Jesus, mas eu? Olha só o jeito que eu sou. Olha, eu tenho tantos defeitos. Olha, eu nem consigo falar direito. Mas é desse jeito que Jesus quer que você transmita a palavra dele. Existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas através do seu testemunho de vida. Existem muitas pessoas que precisam escutar a palavra de Deus através da sua voz. Talvez você não enxergue isso dentro de você, mas você é um agente de Deus para mudar essa geração. Receba essa palavra de Deus para o seu coração. Talvez você olhe para você e você visualiza inúmeros defeitos. Talvez você olhe para a sua caminhada, para a sua trajetória de vida e você vê tantos erros. Mas olha, hoje Jesus quer te lembrar que Ele quer usar a sua vida, porque a promessa dele para você ainda está de pé. Lembre-se, independente dos nossos erros, independente dos nossos acertos diários, dos nossos erros diários, Jesus, Ele olha para o seu coração e te lembra que Ele ainda tem um chamado para você. Não esquece, não esquece. Os discípulos tinham muitos defeitos, mas viram que seguindo a Jesus, aquilo mudaria a sua vida, mudaria a sua história. Hoje, eu deixo esse convite para você. Ei, segue Jesus, porque o chamado dele para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, ainda está de pé. Não esquece disso, por favor. Então, você aprendeu o que é ser discípulo e Jesus lembrou você que ele tem um chamado para a sua vida, não é verdade? No tópico 3, nós vamos entender um pouquinho do nosso texto áureo, que fala bem assim: uma vara ligada à videira. Nós vamos entender aqui o que Jesus quis dizer em relação a isso. Nós somos chamados para ser guiados por Cristo. Concorda comigo? Eu e você, nós temos um chamado específico. Quando nós lemos a expressão uma vara ligada à videira, nós vamos entender que existe um dito popular muito interessante, que diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Não é verdade? Então você concorda comigo que se eu ando ao lado de pessoas que praticam o bem, que fazem coisas boas, eu também vou praticar coisas boas. Eu também vou fazer o bem. Concorda? Mas se eu ando ao lado de pessoas
que praticam o mal, fazem coisas más, eu também irei fazer essas coisas. Terei problemas, não terei? Então, nós entendemos que quando nós estamos ligados em Cristo, automaticamente a essência que provém dele está dentro de nós. Isso faz com que nós consigamos fazer coisas relacionadas a ele. A bondade vem dele, então nós somos pessoas boas. A bondade, a paz, a tranquilidade vem dele, então nós teremos paz, nós teremos tranquilidade. Mas nós precisamos todos os dias nos lembrar disso, que nós estamos ligados a Cristo. Então, como uma consequência, nós temos a essência dele. Então, todos os dias nós temos que ser um pouquinho mais parecidos com Cristo. Por quê? Nós estamos ligados totalmente a ele. E aí, faço uma pergunta para você. Você já fez uma coisa boa hoje? Será que quando as pessoas, quando olham para você, elas veem que você está ligado em Cristo mesmo? Não? Você nunca parou para pensar nisso? Olha, tá aí um bom motivo para a gente refletir nisso, né? Nós precisamos todos os dias mudarmos os nossos pensamentos e lembrarmos justamente isso. Nós estamos ligados em Cristo. Então, as pessoas que estão ao meu redor precisam enxergar essa mudança. Assim, a gente vai conseguir transmitir a paz que vem dele, a calmaria que vem dele. Nós somos imperfeitos, como eu já falei, mas Cristo nos dá a oportunidade de ser mais parecido com ele todos os dias. Então, discípulo de Jesus, eu e você, nós que somos aprendizes do Mestre, vamos começar a mudar algumas atitudes nossas? Você já entendeu que você é um aluno de Cristo, é um discípulo. Você já lembrou que você tem um chamado especial para a sua vida. Eu repito, você tem um chamado especial para a tua vida. Jesus quer usar você da maneira que você é. Não se esquece disso. Pelo amor de Jesus, não se esquece que Jesus quer usar você. E outra, você acabou de ouvir que você está totalmente ligado em Cristo. Então, tá aí uma bela oportunidade de nós mudarmos algumas atitudes e para nós conseguirmos se parecer cada dia mais com Ele. O quarto tópico da nossa lição vai dizer bem assim: para produzir frutos de amor. No nosso textuário é citado uma árvore chamada videira. Você já viu uma videira? Sabe qual fruto ela produz? Não sabe? Então vai aí no Google rapidinho e veja. É uma planta muito linda. Ela produz uva e ela possui vários e vários ramos. É muito bonita mesmo. E quando ela recebe um bom cuidado e uma boa seiva. O que é seiva, Gilead? Seiva é um líquido que a planta produz. Produz. Nesse líquido, ela carrega nutrientes por todo o seu corpo, ela carrega hormônios e faz com que essa planta, esse ramo, ela produz muito fruto. Então, resumindo, quando ela é bem cuidada, ela está ligada à videira, esses ramos estão ligados à videira e recebe um bom cuidado e recebe uma seiva muito boa, ela produz muitos frutos. E nós fomos chamados a isso. Nós somos chamados para produzir bons frutos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como que a gente vai produzir bons frutos? Através da nossa vida diária com Cristo. Através do nosso relacionamento diário com Cristo. Você já aprendeu nessa aula que você tem um chamado. E esse chamado é justamente para que você produza bons frutos. Olha só, quando nós estamos na caminhada com Cristo, estamos caminhando do lado de Jesus Cristo, pensando, tentando imitar Ele nos nossos pensamentos, transmitindo a paz que vem dele,
isso se torna um pouquinho mais fácil. Então, nós conseguimos produzir frutos de boa qualidade. Através da minha e da sua vida, Jesus nos convida para produzir coisas boas para Ele. Independente do que você passa dentro da sua casa, independente do que você enfrenta diariamente, você é convidado a produzir bons frutos para o Mestre querido. Através da sua vida, você vai transmitir a mensagem de Jesus. Através das suas atitudes, através das suas palavras. A maneira como você se veste, você transmite o que Jesus quer da sua vida. Ei, estamos caminhando já para o fim da nossa aula. Você aprendeu nessa aula o que é ser um discípulo. Você viu que nós temos um chamado específico. Você também aprendeu que nós estamos ligados em Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. E, por último, para nós encerrarmos, nós aprendemos que, estando ligado em Cristo, nós produzimos frutos de qualidade. Estamos caminhando para o final da nossa lição, mas tem algo muito especial nos frutos. Ele tem a capacidade de germinar várias sementes através dele. E é isso a nossa missão. Nós precisamos sair pelo mundo, espalhando a boa semente que é a palavra de Deus em vários corações que precisam receber ela. Através da sua vida, Deus quer mudar várias outras. Deus quer mudar histórias através de você. E para nós encerrarmos, eu quero citar o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 28 e versículo 19 e 20. Jesus deixou uma ordem para os discípulos que acompanharam eles durante toda a trajetória e chegou até nós no dia de hoje, que vai dizer bem assim: Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Resumindo tudo, fazendo discípulos. Nós temos uma missão dada pelo nosso amado Jesus Cristo, que é ir por todo mundo, pregar a palavra a todos aqueles que necessitam e sempre, sempre, sempre multiplicando o nosso conhecimento. Essa semana que vai iniciar, você tem a oportunidade de fazer um discípulo. Ah, mas a pandemia me impede, mas você tem algumas armas na sua mão que você pode usar para fazer discípulos. E qual é, professor? O teu Facebook, o teu Instagram, o teu Twitter, que mais? O teu WhatsApp. Olha só que ferramenta mais incrível que Jesus colocou na nossa mão. Lembre, nós temos uma missão muito importante, que é espalhar a semente do Evangelho a corações que estão precisando. Eu repito, estão precisando escutar a boa e meiga voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço por você ter acompanhado a gente até aqui. Que você tenha uma ótima semana. Que o seu mês seja incrível. E lembre-se, você foi chamado para uma missão muito especial, que é fazer discípulos através da sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você.